Vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Nessa que busque proporções que venham nos ajudar a ter desafios que possa solucionar a cada dia. Vamos nessa. Ok? Então, nesta, já falei sobre o latim, o que significa amizade. E vamos lá, essas questões. É lógico que quando falamos de amizade, falamos de que vem implicar igualdade, já comentei. Agora é lógico que quando falamos de amizade, a palavra A e o M, ela coloca amadorismo, amor, amizade. O amor, que é algo simples de falar, que é com o mesmo sentido, é o mais nobre sentimento de que é capaz de um ser racional. Embora o ser racional tem que ter uma racionalidade para ter esse tipo de palavra que é muito forte, que conduz uma simpatia romântica, ou um tipo de atração sexual, consiste essencialmente em querer o bem. Querer o bem do que consiste, essa essência, não transcendência, ou essa mistura entre transcendência e essência, querer o bem do outro, empenhando nessa vontade do próprio ser. Então algo é essência, que promove o bem do outro, ou seja, nos coloca conjuntos de qualidades entre esses fatores. Ou também vai haver também discórdias, porque se fala que eu te amo, você me ama, e vai haver um campo recíproco de um dom total tão grande que vai ter que ter divisões entre o bem e o mal. Vai ter momentos que eu estou bem, momentos que eu estou mal, e esse dom tem que ter algo também egocêntrico e excêntrico, intensivo ou extensivo, que nos coloca uma vida conjugal, paterna, maternal e amplas, que relaciona essa amplitude, esse amplificador, essa linguagem. Tempo atrás eu estava fazendo teatro, aí eu estava no meu direito, aí o professor de teatro, ele falou assim: você vai buscar estudar sobre os 7 pecados capitais, e dos 7 pecados capitais você vai colocar um tema bom para essa peça. Rapaz, depois que ele mandou fazer isso aí, eu não voltei lá. Eu acho que eu falei com ele que houve alguns imprevistos. Eu coloquei linguagem do amor, rapidinho, eu comecei a escrever linguagem do amor. Linguagem do amor não dá, não faz parte do roteiro. Você tem que entender, Romeu e Julieta e avessos e avessas. É a linguagem do amor, que a linguagem do amor hoje é suicídio, homicídio, feminicídio. É lógico que consideramos umas questões importantes. Eu acho que lá no roteiro, ajudando a eles memorizarem que está fazendo Romeu e Julieta, nos constrói uma grande civilização no futuro, urgente, entre essa dor e o amor, essa amoralidade. Vamos lá, então, o analfabetismo, que relaciona também uma maneira de que atravessa em séculos, que as estatísticas estão relacionadas em alguns transportes primários, secundários, terciários, problemáticos em tantos locais, essa amplitude, essa ressonância universal que coloca um analfabetismo funcional, tecnológico, e com essa gravidade, porque hoje, graças à tecnologia digital, nós não somos piores, porque vou falar que não estou diante dessas categorias que relacionam esses aparelhos convenientes dominados ou dominadas, capazes de ler ou escrever, nos colocam um avanço científico de condições de automação e colocam o analfabetismo entre basta recorrer aos dados estatísticos e que vai resolver. Mas é lógico, desde a década de 60, a população mundial foi estimada em 3.348 seres humanos, bilhões, trilhões, meu ver, 2.400. Então são fatos que são estimativas que relacionam. Estou até brincando aqui, pode dizer trilhões, bilhões, quatrilhões, aí vai indo.
igual penta, tetra, né? Bicampeão, tetra. Então são fatos que a Unesco, já coloquei em paralelo, a existência de 700 milhões de analfabetos adultos no mundo. Concluir a afirmação pela população. Então a base que vai crescer mais ainda em campos destinatários, na educação às crianças, no campo inteiro, a possibilidade, a educação física do corpo e as suas legalidades, vem a nos trazer patamares e percentagens. Você viu que eu coloquei ali uma letra bem feia, né? Não é bonita, eu coloquei um quadro bem feio lá, coloquei percentagens. A percentagem é algo pertinente que vem relacionar ao alfabetismo, ao analfabetismo, que relaciona o acordo com o índice de desenvolvimento regional, menos 26% encontra-se na região sul e no máximo 50% na região norte. 59 coloca como destaque sempre o norte, que eu estava ouvindo alguns eu analisando os campos anacrônicos, que atinge 55% das crianças entre 7 anos e 12 anos. Então, aqui é um livro, lógico, que tem umas referências que vêm a atravessar, em resenha, esse campo de dicionário, os campos de índices sumétricos, que colocam uma maneira sumétrica não mimética, mas sumétrica, de histórica, uma história mimética, que vem a colocar fatores entre essa alfabetização em condições de enfrentar desafios que vem a acarretar. E acarretar é o que? São carreadores. Tem como você ler um livro de fisiologia humana? Carreadores. São carregadores de cálcio, carregadores de minerais, como falei sobre alimentação. São carreadores, são transportadores, né, que vão transportar, ou seja, para haver uma sobrevivência. Embora quando falamos de hierarquia, falamos de anarquismo, hierarquia, do grego an, que fica privativo, algo privativo. Nós vemos um anarquismo muito grande, né? Que é lógico que a vida pessoal é muito importante e anarquismo, arcos, poder, significa ausência de poder. E essa anarquia, nessas palavras, era muito usada no Senado, desde Roma até Grécia e esses domínios ligado ao bem e ao mal, diante de cooperações espontâneas. Então, a cooperação, ela é perigosa ou não nos campos operantes? É espontânea ou não? Então, a anarquia, ela vai ingerir essa questão de liberdade, mas será que essa liberdade tem uma independência? Tem fatores que vão colocar um regime de coazão, de reciclo de grupo, que coloca algo de supressão, mas privilégios para outros, para outras. Então há uma exigência ligada a esse tipo de pessoa. Como nós temos que cooperar e que acreditar que a educação é para todos, que acreditar que a sabedoria ela é uma alienação. Ela, mesmo sendo alheia, ela é uma forma de senso comum muito, ou seja, escalonisciente, relacionada desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, desde a Idade Média. E as estatísticas que estão correlacionadas. Embora o Espírito Santo ficou em destaque aí, alguns outros estados, como já coloquei, esse anarquismo nos coloca preocupações. Porque quando vê outros estados, 3, 4 estados em destaque, é lógico que vai haver uma cobrança, um tipo de angústia, quem fez vestibular, quem não passou, quem está na base, estrutura, porque são 27 estados. E nos coloca uma angústia, né? Que entrelaça o latim angustus, né, que é apertado, estreito. Por isso que eu falo que quando você está passando mal, ou você começa a andar para lá e para cá, está passando mal, a sua vez está estreita, sente uma angústia, muitas vezes, algo constrito, que é iminente, já aconteceu comigo. Então o que acontece? Nós temos que sobrevivermos. Queremos sobreviver, há uma ameaça entre essa angústia, né, que especifica essa sobrevivência e essa motrivivência, essa linguagem, chamado o que? O medo. O medo muitas vezes é uma fobia. E o ser humano tem esses campos eminentes, temos que ter um controle motor. Vamos nessa? Controle motor, fala, controle motor. Então nos coloca a experiência humana. Controle motor nos coloca comprovações importantes, podemos sobreviver em desafios. Controle motor, vamos nessa, ok?